Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus. Señor, a donde tú me quieras enviar. Yo iré a las naciones, Señor, a llevar tu palabra a los que viven en oscuridad. Heme aquí, envíame a mí. Aleluya. Oh, sí, Señor. Quando embarcar a mulher no barulho lá, a fulana demorou pra só. Ela escapou na rua pra pegar aquela mulher. A sorte nós tava em frente, certo? Ela pegou. A palavra de Deus em Romanos 10, 17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ainda a palavra de Deus fala em Mateus 11, 28.
Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E a palavra de Deus ainda diz, em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade para você, quem que é? Quem que é a verdade para você? A verdade não está em Buda, Maomé, Maria, Aparecida. A verdade está em Jesus Cristo, que deixou a sua palavra, que é essa aqui. Existem muitos livros nesse mundo, está cheio de livros, mas o único livro que pode te salvar do inferno, te dá liberdade e te dá uma vida eterna após a sua morte, está aqui os ensinamentos. Se você não acredita na palavra de Deus, você é um louco. Você que não acredita no que Jesus deixou escrito, você está perdendo tempo na sua vida. Se ele deixou escrito, conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. A verdade é essa, que Jesus Cristo veio a esse mundo, ele sofreu, padeceu, o próprio Deus saiu da sua glória, do seu trono, se fez homem e veio a esse mundo para pagar um preço muito caro, que ninguém pagaria. Não existe homem, não existe governador, não existe presidente, não existe prefeito, não existe ninguém na tua vida que vai fazer o que Jesus fez. Tem que entregar sua vida em resgate de nós, para nos dar a salvação. Mas o problema é que as pessoas parecem que não querem ser salvas. As pessoas vivem nesse mundo tão desapercebidas que não quer a verdade. O mundo que vive no engano e na mentira, o diabo deixou nesse mundo. Jesus Cristo veio para salvar todos, mas o diabo, ele veio para jogar as pessoas no inferno. Esse é o trabalho do diabo. Por isso você tem Deus como teu único suficiente Salvador. Adore somente Ele, vive somente para Ele. Fora disso, está fora do reino. Desde o início do mundo, desde a criação, o inimigo da nossa alma vem tentando nos tirar da presença do Senhor. Jesus Cristo deixou uma ordem, para os seus discípulos. Ele veio para cumprir o mandamento do próprio Deus, que é pregar o Evangelho, que é ensinar as pessoas a viver de acordo como Deus quer. Foi isso o propósito de Jesus vir a esse mundo. Jesus preparou seus discípulos, preparou aqueles homens, para depois da sua ida, eles ficassem aqui para ensinar, instruir as pessoas. Mas Jesus, por falar a verdade, ele foi perseguido, ele foi maltratado, quiseram matar Jesus de todas as formas, porque Jesus ficou maltratado, porque ele cumpriu a vontade do Senhor. Mas as pessoas não aceitavam a verdade. Não é diferente nos dias de hoje.
As pessoas não querem a verdade, porque preferem viver nas mentiras. Jesus Cristo, depois de ir, de voltar a seu lugar de origem, o seu trono, ele deixou uma ordem para os discípulos, que está em Marcos 16:15, que a palavra de Deus fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Essa ordem que Jesus deixou. E hoje, essa verdade, essas mesmas palavras continuam. Ela não terminou até que Jesus volte. E a palavra de Deus fala em João 8:47. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso vós não escutais, porque não sois de Deus. Por isso que você tem a obrigação de ouvir a palavra, para você sair do erro, do pecado, sair daquilo que te aprisiona, para viver para Jesus Cristo. Porque Ele foi, sempre será o Deus Todo-Poderoso, Deus fiel e verdadeiro. Que é esse que estou anunciando aqui, nesta manhã. Deus prometeu para Abraão uma terra onde mana leite e mel. Essa promessa foi feita lá no início, para que Abraão tivesse um lugar para morar e ter sua família, e poder trabalhar com Deus. Que Abraão foi um homem fiel e temente a Deus, e Deus viu no coração de Abraão, e Deus quis preparar uma nação somente para ele. Depois da queda do homem, o ser humano ficou separado de Deus. Mas Deus sempre quis ter novamente comunhão com o homem, mas somente através de Jesus Cristo. Mas isso seria para o futuro. Mas a geração de Abraão, Deus prometeu que ele seria pai de multidões. Eu quero deixar uma palavra aqui para você, que se encontra em Gênesis, no capítulo 19, versículo 13, que diz assim: pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor, ou seja, a sua acusação tem chegado diante da face do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Aqui narra uma história, uma verdade, porque desde o começo da criação, a desobediência sempre veio a trazer a ira de Deus. Na época de Noé, o povo andava tão na perversidade
O povo andava tão perverso no mundo daquela época, da pior espécie de coisas más que eles faziam de tudo que desagradava a Deus. Nessa época de Noé, o povo andava na bebida, na prostituição, na idolatria, tudo que não prestava, eles faziam naquela época. E pronto. Mas ele viu em Noé um homem sincero. Na verdade, Deus queria destruir tudo, mas ele viu em Noé um coração puro, e ele mandou construir uma arca para que entrasse ele e sua família e os animais. E Noé pregava o arrependimento, que Deus ia destruir aquela nação, mas o povo não acreditava. O povo não acreditava na pregação de Noé. Zombavam de Noé, chamava ele de louco, e Noé dizia que Deus ia destruir com água. Não acreditavam porque na época não chovia. A única água que tinha era de orvalho. Mas Deus disse: Noé, constrói uma arca, porque eu vou matar esse povo. Esse povo que não me obedece, esse povo que vive da sua maneira, não é dessa forma que eu quero. E Noé pregando e fazendo aquela arca de acordo com as medidas que Deus dava. A Bíblia diz que Noé pregou 120 anos, aquela arca sendo construída. Ao término daquela construção daquela arca, Deus mandou Noé entrar, ele e sua mulher, seus 3 filhos e suas 3 noras. Noé e sua família entrou. No mundo daquela época, onde havia muita gente, já havia muita gente naquela época, mas Deus disse que ia destruir, porque ele não aguentava mais tanta perdição, tanta coisa ruim que eles faziam. E Deus disse: Noé, entra na arca, porque eu vou mandar chuva, e vou inundar esse mundo, e vou matar todos. E Deus deu ordem para os animais entrar naquela arca. Cada casal de animal, Deus deu ordem para entrar naquela arca. E os animais foram entrando, os casais. Interessante é que os animais ouviram a voz de Deus. Os animais, Deus, a ordem para que eles entrassem, eles entraram naquela arca. Os animais ouviram a voz de Deus. E entraram os casais de animais, macho e fêmea. E hoje eu vejo, os animais ouviram a voz de Deus e obedeceram. E hoje essa geração, mais que a gente prega, o mais que a gente anuncia o Evangelho, o mais que a gente fala que Deus vai vir destruir esse mundo, mas o povo não acredita. O povo não quer obedecer os mandamentos de Deus. Aí eu pergunto para você conhece os mandamentos de Deus? Você lê a Bíblia? Ou você está atrás de futebol? Atrás de bar, de cachaça, de idolatria? O que você está buscando? Não quero ver a voz de Deus, que Deus não abomina essas práticas pecaminosas.
O que Deus falou que ia acontecer, aconteceu. Os animais entraram na arca. Noé e sua família entrou na arca. E Deus fechou a porta do lado de fora. Ninguém mais entrava, ninguém mais saía. Deus trancou aquela porta. E começou a chover. Chuva em abundância. Esses dias atrás começou a chover. Uma semana o povo já não aguentava mais. O povo já não aguentava mais de tanta chuva, já começou a reclamar. Mas naquela época, a chuva começou a cair. Não foi só uma semana, 2 ou 3 ou um mês. Choveu 40 dias e 40 noites. Água brotava da terra, água caía do céu. Chuva, 40 dias e 40 noites. E quando começou a chover, e começou a água cobrir os seus pés daquela nação, e a bagunça estava continuando. A farra estava a 1000. Não ligaram para a pregação de Noé. Não ouviram a voz de Noé, anunciando que Deus ia destruir todos. E eles continuaram na desobediência, continuaram na perdição. E a água começou a subir. A água começou a chegar nas suas canelas. E quando eles viram que iam morrer afogados, correram para a arca para entrar, querendo se salvar. Mas já era tarde demais. Deus já tinha fechado aquela arca por fora. E ninguém mais entrava, ninguém mais saía. E eles começaram a morrer afogados. Morreram todos afogados. Só sofreu Noé com a sua família, os animais. Mas aquela nação, por falta de desobediência, por falta de obedecer a Deus, pagaram o preço com sua própria morte. Está aguardando o julgamento para ser lançado no lago de fogo e enxofre. Assim que vai acontecer quando Deus destruir esse mundo. Aqueles que não obedecem, aqueles que não ouvem, aqueles que não se arrependem e põem sua vida em ordem, vai perder a sua salvação. Porque não leva a sério a palavra de Deus. Não obedece os mandamentos de Deus. E aqui aconteceu também na época de Abraão. Eu li essa passagem no capítulo 19. Deus visitou Abraão. Deus e os 2 anjos ali conversando com Abraão. Deus representava Abraão através de seus anjos. Em Sodoma, que era uma cidade que fala que também vivia na perdição. Sodoma e Gomorra era uma cidade que tornou sinônimo de pecado e de homossexualidade.
Naquela cidade só tinha gay. Todos eram gays. Era velho, jovem, até as crianças já tinham tendência de ser gay. Ali, o pecado, Deus já não aguentava mais. A pornografia era tão grande que Deus já não aguentava mais. Sodoma se tornou um sinônimo de perdição. Era uma cidade que desonrava a Deus. Deus criou o homem para honrar ele. Deus fez o homem e a mulher para dar honra e glorificar ele através da sua vida, do que fala, das suas atitudes, não para viver da forma que as pessoas querem, não para viver do jeito que esse mundo vive. Deus criou o homem para honrar ele e glorificar o seu nome. Mas aquela cidade de Sodoma vivia na perdição. E Deus falou para Abraão: eu vou destruir aquela cidade, porque se tornou um sinônimo de pecado. As pessoas não ligam mais, faz do jeito que quer, vive da maneira que quer, usando seus corpos para vergonha, para imundícia. Eu vou destruir esse povo. Foi essa ordem que Deus deu para aqueles anjos. E Deus enviou esses dois anjos para ir àquela cidade. E Abraão, ele tinha um sobrinho que estava morando naquela cidade. O nome dele era Ló, com sua esposa e duas filhas. Ele estava a caminho da cidade prometida, da terra prometida, mas no caminho tiveram que separar. E Ló foi habitar nessa cidade de Sodoma. Mas quando Deus falou que ia destruir, Deus ia acabar com aquela cidade, pois ele disse: pois nós vamos destruir este lugar, porque o que eu estou ouvindo, acusação sobre essa cidade, é chegada a mim. E Abraão disse para Deus: vamos destruir aquela cidade, porque ali morava o seu sobrinho, que era Ló. E Deus disse para Abraão, dizendo: destruirei também o justo com o ímpio. Deus ia destruir tudo. E Abraão pediu para que Deus não destruísse aquela cidade por motivo do seu sobrinho estar morando ali. Aí Deus disse: se porventura houver 50 pessoas justas, eu não vou destruir. O problema era que todo mundo era injusto. O problema era que o pecado estava contaminado naquela cidade. E Abraão continuou dizendo para Deus: Deus, topa
se houver pelo menos 45 pessoas, e Deus disse que Ele não destruiria se tivesse 45 pessoas justas. Mas Abraão viu que aquela cidade não tinha essas pessoas. Aquela cidade era toda contaminada, todos na perdição. E Deus, Abraão tentando livrar a vida de Ló. Ele disse: Deus, se houver pelo menos 30, poupa aquela cidade. Mas não tinha nem 30. E foi diminuindo. E Abraão, se tiver pelo menos 10, se eu não destrua. Se tiver 10, eu não destruo. A coisa era tão feia. O pecado era tão grande naquele lugar, que nem 10 pessoas haviam ali justas. Então Abraão, ele começou e respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem 50 justos, 5, de 50 tiver pelo menos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? Ele disse: não a destruirei se eu achar ali 45 pessoas. E continuou ainda falar-lhe, e disse: se porventura acharem ali 40, e disse: não a farei por amor de 40. E disse mais: ora, não se irem, Abraão dizendo a Deus: não se irem, o Senhor, se eu ainda falar e porventura se acharem ali 30, ele disse: não farei se achar ali 30, não destruirei, ou seja, se achar ali 30. Ele disse: eis que agora atrevi a falar ao Senhor. Abraão dizendo: se porventura se acharem ali 20, ele disse: não a destruirei por amor aos 20, dos 20. Ele disse mais: ora, não se irem, Senhor, que ainda só mais uma vez falo. Se porventura se acharem ali 10, disse: não a destruirei por amor das 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Mas Deus, pela sua misericórdia, não achou nem 5 pessoas para que não fossem destruídas. Mas ali havia ainda Ló, a sua esposa e suas 2 filhas, 4. O resto era tudo na perdição. Todos na perdição. Todos se tornou sinônimo de pecado. A homossexualidade tomou conta naquele lugar. E a palavra de Deus fala que Deus enviou 2 anjos na casa de Ló para que tirasse Ló dali, para ele destruir aquela cidade. E assim aqueles 2 anjos foram e chegou à casa de Ló. Ló recebeu aqueles anjos, porque ele via que era da parte de Deus. Ele pediu para que entrasse, serviu aqueles anjos e preparou pouso para aqueles anjos. E ele disse que veio ali para tirar Ló com a sua família, porque Deus ia destruir aquela cidade de Sodoma.
E aquelas pessoas, aqueles homens daquela cidade, viram quando os anjos entraram na casa de Ló. E aqueles homens da perdição, eles viram Ló entrar na casa, viram os anjos entrar na casa de Ló e quiseram fazer sexo com aqueles anjos. Ló com a sua porta fechada e os anjos lá dentro bateram na porta e queriam entrar. Mas Ló, para não dar aqueles homens na mão os anjos na mão daqueles homens, ofereceu as suas duas filhas. Foi um erro de Ló. Mas os anjos perceberam que aqueles homens queriam, sabiam que aqueles homens queriam. E os anjos feriram aqueles homens de cegueira, cegou aqueles homens, todo gay, e queria fazer sexo com os anjos. E Deus cegou aquele povo. Os anjos fez com que aqueles homens ficassem cegos. E os anjos disseram para Ló: vamos sair dessa cidade porque Deus vai destruir. Deus vai destruir a todos. E disse para ele: você, sua esposa e suas filhas, se você tiver mais algum parente, vamos todos sair daqui porque eu vou destruir. E Ló falou: eu tenho 2 genros que namoram minha filha. E Ló foram avisar aqueles homens. E a Bíblia diz que aqueles homens não deram ouvido para Ló. Começaram a zombar de Ló. E Ló disse: ó, Deus vai destruir. E eles começaram a zombar de Ló. Não é diferente nos dias de hoje. Nós pregamos a palavra de Deus, anunciamos a verdade, o que Deus vai fazer neste mundo, mas as pessoas não acreditam. As pessoas não dão importância. As pessoas não dão crédito nenhum no que é pregado. As pessoas, elas não dão a mínima importância. Mas o Evangelho vai ter que ser pregado. Queira ou você não queira ouvir. O Evangelho tem que ser anunciado. E Deus vai destruir esse mundo. Deus vai acabar com tudo isso aqui. E o que Deus prometeu, ele cumpriu. De manhã cedo, os anjos pegou Ló, passou a mulher, e suas 2 filhas e saiu fora da cidade. A cidade de Sodoma. Uma cidade se tornou sinônimo de pecado e de perdição. Os anjos pegou aquela família. Os anjos pegou aquela família e tirou fora da cidade. E mandou para que eles fugissem para longe. Aí começou a cair fogo do céu. Cai bola de fogo do céu. Se fala isso, o povo fala mentira. Não acreditam na Bíblia. Não acreditam na palavra de Deus. E começou a cair fogo. E destruiu aquela cidade pecaminosa. Aquela cidade que andava na perdição. Foram todos destruídos. Só salvou Ló e 2 filhas, porque Deus
Os anjos disseram para que quando ele saísse não olhasse para trás. E a mulher de Ló, quando estava em certa distância, ela olhou para trás. Porque ela era pecada, aquela cidade, aquelas coisas mundanas. Ela não deixou sua casa, os seus móveis, com aquilo que ela construiu uma vida ali. Mas Deus pediu, deu uma ordem que não era para olhar para trás, e aquela mulher olhou. E a Bíblia diz que ela virou uma estátua de sal. O mundo vive dessa forma. Se é pecado com as coisas desse mundo. Na época de Noé, salvou somente Noé com a sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. E mais adiante, Deus novamente queria destruir aquela cidade de Sodoma como destruiu. E daquela cidade só sobreviveu Ló e suas 2 filhas. Agora você imagina o que vai acontecer nesse mundo. Você imagina o que vai acontecer nesse mundo quando vier a destruição. Quantas pessoas vão ser salvas? Poucas. Poucas pessoas vão ser salvas. Porque a maioria não quer saber de Deus, não quer saber de Jesus. Quando fala da palavra de Jesus Cristo, muitos ficam bravos. Não gostam de ouvir. Não gostam de ouvir a verdade. Porque ama esse mundo. A mulher de Ló amava aquela cidade. E a Bíblia diz que ela virou uma estátua de sal. Ela gostava, amava aquela cidade que ela deixou para trás. Assim esse mundo se apega com as coisas desse mundo. Uma geração que vive na perdição. O pecado está tudo quanto é lá. O homossexualismo. O adultério toma conta. A prostituição toma conta. Você quer o quê? Que Deus tenha misericórdia de quem vive nessa prática? Você acha que Deus vai ter misericórdia? Se a palavra fala para que você se conserte, é para você se consertar. Obedecer aos mandamentos do Senhor. Deus destruiu aquela cidade com fogo. E não vai ser diferente. Você quer viver tua vida regalada, só curtindo esse mundo, só querendo aproveitar tudo. Uma vergonha. Uma geração que está envergonhando o nome de Jesus Cristo. Uma geração só quer saber de cachaça, de sexo, de prostituição, de futebol, da idolatria. Está todo mundo esperando aí para amanhã esse jogo do diabo. Esses diabólicos do inferno que se esquecem de Deus, de honrar o nome de Deus para estar atrás do futebol dessa seleção miserável do inferno. O pior é que as pessoas abandonam o que é para fazer. Participe Realização Lions Clube de Ouro Verde, Cidade Ouro. Obedecer a Deus de quem quer. Obedecer a Deus de quem quer. Vem aí o
o 11º Domingão de Prêmios do Lions Clube Ouro Verde, Cidade Ouro. Nesse domingo, dia 5 de julho, a partir das 14 horas, no Centro Comunitário de Ouro Verde. Adquira seu convite com os integrantes do clube. Teremos várias premiações, inclusive pelo número dos convites. E uma novidade, Ilha de Prêmios. Participe e colabore. Realização Lions Clube de Ouro Verde. Hoje a gente vê aí, já aconteceu, vai acontecer. Vem aí o 11º Esse dono dessas empresas, igrejas, Lions Clube Ouro Verde. o lugar onde vai pregar o culto. Nesse domingo, dia 5 de julho, a partir Muitas igrejas dizem que serve a Deus, serve nada. de Ouro Verde. Adquira E diz que vai fechar, mudar o dia dos cultos para assistir jogo. várias premiações, inclusive pelo número dos convites. E uma Que povo de Deus é esse? participe e colabore. Diz que tem seus dias de culto, seus dias de adorar. Aí fecha as igrejas, esses templos, para assistir seleção. Esses diabólicos. Uma vergonha. E esses pastores, em vez de tomar uma posição na sua vida, ainda eles apoiam essas práticas. Se você vai nesse lugar, cai fora. Porque Deus não está ali. Tocando. Adoração. Dizem que vão adorar por futebol. Agora você imagina a cabeça, onde está o coração desse povo. Mas Deus está te assistindo. Deus está assistindo a tua prática, a tua atitude. Deus está vendo tudo o que você está fazendo. E Deus já não aguenta mais esse mundo. Deus já não se suporta mais. Tanta coisa que Deus vai guardar a Deus. Mas o povo não se conserva. Até quando? Você acha que Deus vai se importar? Essa nação perdida. Essa nação não quer saber de Deus. Esse povo que desobedece a Deus a todo momento. Uma geração que só vive na perdição. Assim como Deus pediu para Noé pregar a verdade, para que se arrependesse, ninguém deu ouvido para Noé. E não é diferente. Mas ai de vós. Ai de vós naquele dia. Porque a destruição vai chegar aqui. A destruição vai chegar e não vai demorar. Porque os sinais estão acontecendo. Jesus disse: quando vocês começarem a ouvir de guerra, quando vocês começarem a ouvir rumores de guerra, terremoto, tudo isso vai apontando para o final dos tempos. A fome, doença, é o que mais tem. E vai piorar. Tudo isso são sinais de finais dos tempos. Você vê que está tudo mudado. E Deus disse que Ele não ia fazer as coisas se antes Ele não avisasse. O aviso está aí. Se arrependam do teu pecado. Se converta ao Senhor enquanto é tempo.
aquela cidade de Sodoma. Não escapou ninguém daquela cidade. Aqui no Brasil tem mais de 200 bilhões de pessoas. Poucos vão ser salvos. Poucos vão ter salvação. Porque a maioria vai ser tudo destruído. Vão ser todos lançados no lago de fogo e enxofre. Porque não quer saber de Deus. Trocando Deus por cachaça, prostituição, futebol. E você está em frente à televisão para assistir futebol, então você faz parte desse mundo perdido. Ainda mais esses que dizem que é evangélico, crente de meia tigela, que vergonha o nome de Jesus Cristo. Está tudo no caminho errado. Tudo de desobediência. E a destruição vai virar. Porque Jesus disse que um dia ele ia voltar. E levar somente aqueles que servem a ele. Somente aqueles que obedecem os seus mandamentos. Aqueles que vivem de acordo com como ele quer. Se você não fizer a vontade de Deus, você está fazendo a vontade do diabo. Que ele vem nesse mundo para roubar, destruir e matar. É isso que está fazendo, roubando as pessoas. Aquilo que é para Deus, para adorar a Deus, está adorando o que não presta. Buscando aquilo que não presta. E você acha que eu estou falando aqui é brincadeira? Não faz. Viva a tua vontade. Continua fazendo o que você quer. Continua fazendo aquilo que o teu coração pede. A tua carne pede. Continua. Que naquele grande dia, o dia do julgamento, você vai ouvir uma resposta que você jamais queria ouvir. Aquele dia, muitos vão dizer: ai, mas eu fazia a tua vontade, ai, eu ia na igreja, ai, eu fazia isso, fazia aquilo, mas vai na igreja, é um pé na igreja e outro pé no mundo. Raça de víbora, mentirosa. Mas Deus ninguém engana. Deus ninguém engana. Está pensando que você vai enganar Deus? Não vai. Deus destruiu com água aquela geração. Morreram todos afogados. Só salvou 8 pessoas. Deus destruiu aquela cidade de Sodoma. Só se salvaram 3. E Jesus está voltando. E vai destruir esse mundo. Com essa geração que não obedece à vontade de Deus. Você está ouvindo a verdade. Se você continuar a tua vida do jeito que você quer, o problema não é meu, é teu. Eu apenas faço a vontade do Senhor. Apenas te aviso. O que aconteceu no passado
vai acontecer. No tempo vindouro está breve. Está breve para acontecer novamente. Para você dar valor nas coisas desse mundo. Fica se prendendo ao teu carro bonito. Fica se prendendo o teu dinheiro no banco. Fica se prendendo a sua mansão, seu iate. Esqueceram que isso aqui tudo vai ser destruído. E a tua alma? E a tua alma? Você tem que preocupar com a tua alma? Hein? Você tem preocupado para onde você vai depois de que você morrer? Porque só existe dois caminhos, o céu e o inferno. A escolha é quando você vive. Enquanto você vive. Porque depois da tua morte não vai ter mais solução. Depois da tua morte acabou. Você não tem mais escolha. Porque não tem purgatório, não tem missa de sétimo dia. Não adianta você rezar a vida, rezar para morto, que não vai adiantar. Porque a Bíblia diz, em Hebreus 9:7, está ordenado o homem morrer somente uma vez. Depois disso, segue seu juízo. Você não vai ficar purgando coisa nenhuma, em purgatório nenhum. Você não vai ficar purgando, não. Você faz as coisas que você quer nesse mundo, fica fazendo o que você quer, achando que você ainda vai ser está no purgatório. Mentira! Mentira para você! Distorce seu versículo bíblico para te enganar. Ainda tem muitos que creem nessas mentiras. O diabo cega, não deixa que as pessoas acordem para a verdade. Se a Bíblia diz que após a morte vem o juízo de Deus, porque não existe lugar nenhum para você ficar ainda querendo a salvação. Enquanto você vive, quais são as tuas atitudes? O que você está fazendo? O que você está fazendo com o teu corpo? Fazendo o teu corpo uma vergonha? Vivendo na prostituição? Vivendo no homossexualismo? A Bíblia diz que as prostitutas não herdarão o reino de Deus. A Bíblia diz que o homossexual não entrará no reino de Deus, a não ser que se arrependa e vive uma vida de acordo com os mandamentos de Deus. Arrependa! Arrependa e vive uma vida de acordo com a palavra manda. A Bíblia diz que os bêbados não vão reinar com Jesus. A Bíblia diz que os mentirosos, os avarentos, não reinarão o reino de Deus. E você ainda vai continuar nessa prática? A escolha é sua. Faça a tua escolha. Ou você serve a Deus ou serve o diabo. Aquela geração não deram ouvido o que não é pregado. Ali Sodoma
seus futuros genros, mas eles não deram ouvido. Não deram ouvido, foram todos destruídos. Aí essa geração, da mesma forma, não dá ouvido à palavra de Deus, vai ser tudo destruído. Vai ser todos lançados no lago de fogo e enxofre. E vai perder sua salvação. Várias pessoas levaram a salvação em brincadeira. Você está achando que o inferno você vai ter água gelada, que no inferno você vai ter coca gelada. Você vai ver o que você vai encontrar lá. E muitos não acreditam que tem inferno, porque não quer largar da sua vida, da sua imundícia. Não crê no inferno porque querem viver na imundícia, no pecado. Não acredita no inferno porque prefere esse mundo. A mulher de Ló gostava das coisas dela que ela deixou em Sodoma. Olhou para trás porque no coração dela, ali ela sentiu falta do que ela deixou para trás. Porque se apegava nas suas coisas. Assim esse mundo se apega nas coisas materiais. Você tem que se apegar com Deus. Ou você faz isso enquanto você vive, ou você vai pagar um preço muito caro. Se conserta a tua vida enquanto você vive. Se conserta porque Jesus Cristo é o caminho. Quem conhece Jesus não anda de acordo com o mundo vive. O mundo quer. Quem conhece Jesus abandona as coisas desse mundo e vive somente para Ele. Larga a idolatria. Agora essa geração fica idolatrando jogador de futebol. Esse Neymar, quando foi convocado para a seleção, só me via gente pulando, gritando. Idólatras. Quem conhece Jesus Cristo não vai atrás dessa perdição. Quem veio aqui para Jesus Cristo é diferente. Se comporta diferente. Você quer saber quem é Jesus Cristo? Leia a Bíblia. Vê o que Ele ensinou. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Mas se você fica procurando meio de ir até Jesus, você está enganado. Não existe mediador, não existe mediadora, a não ser Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que ninguém pode chegar ao Pai se não for por Jesus. O resto é mentira e engano. Se você não sabe, Ele deu a sua vida como pagamento pelos pecados do mundo. Mas esse mundo não quer saber do sacrifício que Jesus fez. Jesus deu a sua vida por mim e por você, mas você está reconhecido do que Jesus fez pela tua vida? Ou fica trocando Jesus por essas porcarias mundana, diabólica? Acorde enquanto você pode.
Jesus Cristo é a boa notícia que restaura nossas vidas. Para aqueles que querem ser restaurados, porque o pecado dominou esse mundo. Está tudo no pecado. Mas somente aqueles que convertem e tem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, esses que vão ser salvos. Essa vai ser a perdição, lançado no inferno. Jesus Cristo quer ter um relacionamento com você, mas você quer ter um relacionamento com Jesus? Com Cristo? Eu pergunto para você, você quer ter um relacionamento com Cristo? Ou quer continuar do jeito que você está? Você quer estar a fim de mudar a tua vida? Então abandona as coisas desse mundo. Porque o fim está próximo. O fim está próximo. O fim vem. O anúncio está sendo dado. A tribulação já começou. O anticristo já age nesse mundo, enganando. Mas as pessoas preferem mais o engano, a mentira, do que a verdade. Acorda, que dorme. Acorda enquanto é tempo. Arrependei-vos. Porque o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos. Que todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Para cada um de nós receba segundo o que tiver feito, por meio do seu corpo, ou bem ou mal. O que você está fazendo hoje, as tuas práticas, diante do tribunal de Cristo, ali você vai receber a sua sentença final. Porque todos vão ter que se prostrar diante de Deus. Todos vão ter que se prostrar para receber uma sentença. Ali teu destino já está traçado. Você não vai ficar purgando em lugar nenhum. Como já te ensinaram que você vai ficar passar por purgatório. Mentira! Se conserta enquanto é tempo. Se conserta, porque o fim está próximo. Arruma a tua vida. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todos os gente, e então será o fim. Está lá em Mateus 24, 13, 14. O evangelho de Cristo, esse evangelho vai ser pregado. Queira ou deixe de querer ouvir. Mas o que importa é que a palavra de Deus vai ser pregada. E aí, até o fim, essa palavra vai ser anunciada. A glória de Deus Pai. Mas você vive na cachaça, na prostituição, você está fora do reino. Mas aquele que preservar até o fim, será salvo.
resto vai ser tudo condenado. E serão lançados no lago de fogo e enxofre. Procura cuidar da tua vida enquanto você vive. Se conserte a tua vida. Não fica recorrendo Deus para querer te salvar, não. Porque há só um Deus e o só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Está lá em 1 Timóteo 2,5. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Está em Salmo 32, 1:2. Mas teu coração vive cheio de engano, de mentira. Deus não tem prazer de você. Acredita somente em Jesus Cristo. Porque aquele que crê no Filho tem vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Está lá em João 3:36. Arrependei-vos dos seus pecados, se converta, se conserte enquanto Jesus te está dando oportunidade. Aquela oportunidade vai acabar. Adore somente a Deus. Abandona esse futebol do demônio que vai estar te prendendo esses dias. Esse maldito futebol está te prendendo. É que o diabo oferece isso. Oferece as coisas desse mundo para te distanciar de Deus. É isso que essa geração está fazendo. O diabo está oferecendo. E o povo está abraçando. O povo está pegando tudo. E o diabo está oferecendo. Acorda. Porque Jesus Cristo está voltando. E vai pegar esse mundo de surpresa. Vai pegar esse mundo de surpresa. E a Bíblia diz, em João 7,38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão de dentro do seu ventre. Ou você deixa a água do Espírito Santo te lavar, ou você vai ficar na imundícia. Se você não deixar o Espírito Santo dominar a tua vida, que vai dominar o diabo. Ou você deixa Jesus Cristo direcionar a tua vida, ou quem vai dominar a tua vida vai ser os demônios. Porque Jesus Cristo continua sendo o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Jesus Cristo não muda. A mesma obediência que Ele queria no passado é a obediência que Ele quer de mim e de você hoje. Ou você toma jeito na tua vida, vergonha na tua cara,
Ou você vai continuar servindo os demônios, o diabo? Acorda! Buscai-me-ei e acharei quando me buscares de todo o teu coração. Está lá em Jeremias 29:13. Ou você busca o Senhor enquanto você pode, ou quando você morrer, acabou. Busque o Senhor enquanto você pode. Se entrega a tua vida a Jesus Cristo enquanto você ainda está respirando. Depois que essa carcaça deitar, o bicho vai comer, os vermes vão comer tudo. Vai sobrar somente a tua alma. E para onde a tua alma vai? Hein? Porque às vezes. Você já parou para pensar para onde a tua alma vai? É bom você se acordar. É bom você começar a se preocupar. Para onde você vai? Acorda enquanto é tempo. Porque esse corpo teu vai ser destruído. A terra vai comer. Mas a tua alma, para onde vai? Abandona as coisas do mundo. Abandona. O diabo vai querer te prender amanhã com futebol. Ou você escola Jesus Cristo, ou se prende às coisas do diabo. Existem dois caminhos. Serve a Jesus Cristo. Busque sua presença enquanto você pode. Porque Jesus Cristo está voltando. E você tá Que fazendo Deus o quê? possa abrir o teu entendimento, o teu sabedoria, e que você acorda para a verdade. Porque Jesus Cristo está voltando. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa ser tu por mim operar o seu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim.
Salvador. Hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toda para sempre. Deus abençoe a vida dos irmãos. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.